E aí, gente do YouTube, estamos aqui para fazer mais um vídeo. Vamos falar sobre mais uma criatura pré-histórica, que é o Parasaurolopho, o dinossauro de crista. Então vamos nessa. Vamos falar sobre o dinossauro com bico de pato muito popular. Diga olá, o Parasaurolophus. Olá. Do nada, olá. O Parasaurolophus foi um dinossauro comedor de plantas e bico de pato que viveu no que é hoje a América do Norte, que seria quase Estados Unidos / Canadá, durante o Cretáceo Superior, cerca de 77 a 73 milhões de anos atrás. Parasaurolophus mede cerca de 31 pés de comprimento do bico, a cauda, mas certas espécies incompletas mostram evidência de ter sido um pouco maior. Apesar que também em si ele já é grande, né? O Parasaurolophus é mais conhecido. Acho que o tamanho dele deve ser lá para uns 3 para 4, né? Vai até aparecer algumas imagens que eu consegui achar de alguns Parasaurolophus que são bem grandes. Por causa desse motivo que eles deveriam ser tão caçados, né? Por predadores, né? Por causa do tamanho deles, né? O Parasaurolophus é mais conhecido por sua crista longa e curva que crescia na parte de trás de sua cabeça, dando-lhe um dos perfis mais icônicos de qualquer dinossauro. O nome Parasaurolophus traduz como lagarto réptil de crista próxima. É uma referência a ele ser comparado a um outro dinossauro de bico de pato com uma crista menor, chamado Saurolophus, que também é mais um dinossauro que eu vou falar, apenas lagarto réptil com crista, que foi descoberto anteriormente. Acontece que o Parasaurolophus e Saurolophus, embora ambos Hadrosauridas, a família deles, né, dinossauros com bico de pato, não eram realmente tão intimamente relacionados. Parasaurolophus pertence ao que é chamado de ramo Lambeosaurinae dos Hadrosaurídeos, que tinha cristas ocas e picos estreitos, que Saurolophus não tinham. Parasaurolophus era mais relacionado ao Corytossauro, que é esse dinossauro aí, o Velafrons, que eu não lembro quem é esse aí, e o Tsintasauro, que até que é famoso, acho que na Ásia, já que ninguém liga muito para esse dinossauro, mas de certa forma acho que ele deve ser famoso na Ásia por ser um dinossauro asiático. Para citar alguns exemplos: Parasaurus Walktheri, porque vai ter bastante imagem da imagem do que tava ali, né? Então vamos continuar. Na verdade existiam algumas espécimes, com nome diferente para Parasaurolophus. O mais conhecido é chamado de Parasaurolophus walkeri e viveu no que hoje é Alberta, Canadá, e teria coexistido com outros dinossauros bem conhecidos como Chiracossauro, que é mais dinossauro que eu vou falar, Chasmossauro, Strutimimus, Corytossauro, Euplocephalus, que é mais um, que é tipo um enclosaurídeo, no sudeste dos Estados Unidos. No entanto, havia também Parasaurolophus tubicen, que não é completamente conhecido, mas era provavelmente a maior espécie, e Parasaurus critocristatus, que vai estar aparecendo ali, que tinha uma crista muito mais curta e curva, e teria coexistido com e fugido de Terratoponeus, que é tipo um tiranosaurídeo pequeno, mas mesmo assim forte, se não me engano. Crânio de Parasaurolophus walktheri em exibição no Museu Americano da História Natural de Nova York. Não espero a hora de chegar lá, hein? Se eu conseguir, é claro. Vamos continuar? Ao mesmo tempo, alguns paleontólogos fizeram a hipótese de que Parasaurolophus critocristatus era na verdade uma fêmea de uma das outras duas espécies, devido à sua crista menor. Mas pesquisas posteriores concluíram que isso provavelmente não era verdade, pois eles não viviam exatamente no mesmo período de tempo. Dito isso, não é irracional supor que as fêmeas de Parasaurolophus poderiam ter cristas mais curtas de qualquer maneira, uma vez que podemos tendências semelhantes de dimorfismo sexual, machos e fêmeas parecem diferentes. Em outros hadrossaurídeos também, em outros hadrossaurídeos Lambeosaurina, que são conhecidos de um grupo maior de espécies como Corytossauro, é verdade. Escrito de Parasaurolophus cristacus em posição no Field Museum of Natural Stories em Chicago.
Nossa, coceira no olho, cara. Que por sinal, gente. Se eu não me engano, quando os caras achou os fósseis do coisa aqui, eles pensavam que a crista só tinha um buraquinho no final dela. Pra daí funcionaria tipo como um. Como fala? Resumindo, ele ficaria tipo na água e usaria essa parte para respirar. Sendo que isso não faz muito sentido, se pensar bem. Se eu conseguir achar uma imagem, eu ponho isso pra vocês, tá? Então vamos continuar aqui. Recentemente, em 2013, uma espécie de um bebê Parasaurolophus foi publicado por cientistas do Museu de Paleontologia de Raymond, em Mayhoff, na Califórnia, lançando mais luz sobre o crescimento e desenvolvimento deste interessante dinossauro. Estima-se que a espécie que tinha um pouco menos de 1,80 m do bico à cauda, pequeno quando se considera um animal de que estamos falando, tinha apenas 1 ano de idade. Nossa, era bem pequeno quando morreu. Os paleontólogos poderiam dizer que isso observando a seção transversal de um osso de dinossauro e com tantos padrões em forma de anel no interior, semelhantes a uma árvore. Essa espécie ainda não tinha desenvolvido nenhum anel no momento de sua morte. Apesar disso, a crista do minúsculo dinossauro já havia começado a crescer na frente do crânio, quase entre os olhos na idade em que morre. Essa espécie provavelmente ainda está sob os cuidados de sua mãe. Outras mães radiosaurídeos. Aqui, ó, restos de fósseis do bebê Parasaurolophus de 2013. Vai também tá aparecendo aí. Aqui, ó. Então para o que era o brasão afinal? No início, algumas pessoas pensaram que radiosaurídeos como Parasaurolophus eram anfíbios e passavam muito tempo na água. E, ó, como eu falei, porque a pele que preservava o redor dos dedos. Ah, pera aí, gente. Bem, gente, voltamos, então vou continuar aqui. Anfíbios que passavam muito tempo na água, porque a pele que se preservava ao redor dos dedos dos pés de uma espécie, um edimontossauro, parecia uma teia à primeira vista. Descobriu-se ter sido mais como acolchoamento para caminhar. E o fato de que eles tinham bicos chatos como patos, que não eram realmente semelhantes a um bico de pato, pariu com essa ideia incorreta. Alguns propuseram a crista do Parasaurolophus foi uma adaptação para mergulho livre, uma vez que era oco por dentro e teria se conectado às vias aéreas do animal. Uma razão mais provável para essa crista, entretanto, é ajudar o animal a produzir um som distinto. O dinossauro inalaria pelo nariz, o ar passaria pelos tubos dentro da crista e se tornaria amplificado, sendo então liberado pela boca como um berro alto, na verdade. A mecânica seria muito semelhante a tocar um trompete. Na verdade, com a ajuda de uma tecnologia mais moderna, os cientistas foram capazes de escanear o teor de uma crista de Parasaurolophus e reproduzir o que poderia ter soado com a base em sua descoberta. De acordo com o que eles criaram, sons dos Parasaurolophus seriam bem estranhos. Confira o áudio abaixo. Será que eu ponho isso aqui? Ah, vai. Pela ciência, como ninguém diria. Vou até aumentar o volume. Porra, deu um susto isso aí, hein? Parecia um bicho de terror gritando, cara. Fiquei até com medo aqui. Mas vamos continuar aqui. Espero que tenham gostado desse áudio. Ficou bem legalzinho até. Isso que eu chamo de tecnologia, né? O fato de o Parasaurolophus provavelmente usar sua crista para fazer sons, combinando com o fato de sabermos que os jovens tinham cristas curtas, nos leva a um fato inegável, que os jovens e os adultos devem ter soado diferentes. Mas também tem aquilo que talvez eles poderiam causar um som irritante, né?
Gente, desculpa, meu entrou aqui sem querer. Mas voltando ao assunto, muito provavelmente os Parasaurolophus eles soltavam um som meio que irritante que fazia o predador ir embora. Não todos, tipo o Tiranossauro, que talvez ele mal se irritava com isso, eu acho. Mas você viu, né? Tem chance de talvez ter dado certo, né? Vamos continuar aqui, deve ter soado diferente. Os jovens teriam sido mais agudos. Isso faz sentido por motivos de comunicação. Uma mãe teria mais facilidade de encontrar seus bebês por suas chamadas, se eles se separassem. Na verdade, você pode observar vocalizações muito semelhantes entre bebês e pais nos dinossauros modernos, nos passos e também nos crocodilianos. Os sons eram provavelmente uma boa maneira de os adultos atraírem parceiros e estabelecerem domínio, o que também pode ser visto em uma miríade de animais modernos. É quase que nem hoje em dia, que você pode dizer socorro e um outro humano ou pessoa vai lá para te ajudar. Claro, se a pessoa quiser, porque às vezes tem uns mãos de vaca que ignora. Via mais para Sarolopos que apenas a Cristo. Lembre-se, na frente de sua boca tinha um bico chato e relativamente estreito, que teria sido bom para foragear seletivamente suas plantas favoritas para comer. Isto é diferente dos alargadas contas de outros radiosaurídeos, como Anatotitan, que não existe mais. Mas talvez eu faça um vídeo dele tentando ver se realmente existe mais. Eu não sei se o pessoal descobriu que ele realmente não tem nada a ver com o Edmontossauro ou ele é o Edmontossauro de dane-se. Eu não sei. Eu lembro que tinha um vídeo do Video Planet que ele falava que ele era um. Que ele era um. Como fala? Que ele era um. Como fala? Que ele era o Edmontossauro, mas eu acho que. Você entendeu. Mas eu acho que deve ter descobrido, né? Que ele deve ser uma espécie diferente ou algo assim. Ou é um Edmontossauro e dane-se. Vamos continuar aqui, antes que o vídeo fique com 1 hora de duração. Que foram provavelmente mais adaptados para uma dieta planta generalista, como todos os radiosaurídeos. O Parasaurolophus tinha centenas de dentes minúsculos na parte posterior da boca, que eram compactados firmemente para formar o que chamamos de bateria dentária. Essa estrutura eram perfeitas para mastigar plantas resistentes, assim como os molares que os mamíferos herbívoros usam para mastigar hoje em dia. Os Parasaurolophus tinham braços relativamente longos e podiam caminhar sobre 4 ou 2 membros. Resumindo, eles podiam cair de pé ou de 4 patas, né? Se você esqueceu os nomes direito aí. Dependendo de quão rápido ele queria se mover, suas vértebras tinham altos arcos neurais, especialmente nas costas, o que daria um perfil de corcunda em vida. Como todos os radiosaurídeos a cauda do Parasaurolophus era especialmente grossa e também bastante rígida. A cauda provavelmente teria sido sua arma preferida se precisasse se defender, né? Tá, isso foi tudo. Então vamos ver aqui então peraí, quando eu chegar aqui na classificação científica dele, eu já volto. Aí, gente, voltei. Vamos continuar aqui então. Aqui, ó. Classificação científica. Chordata, reptilia, dinosauria, ornithia, falei errado. Hadrosauridae, Lamberosaurinae. Deixa eu ver se tem mais. Acho que isso foi tudo. Então vamos para a cultura popular. O Parasaurolophus apareceu em quase tudo. Apareceu em Jurassic Park. Apareceu em Dinossauro Rei como uma das protagonistas, já que o nome do Parasaurolophus é Paris. Eu sei, referência a Paris, a cidade, com uma personagem feminina. Então é um personagem feminino. Então ele também apareceu onde, cara? Ele apareceu. Não, ele não apareceu em Caminhos com Dinossauros, né? Ele apareceu também nos jogos do coisa lá, do Jurassic Park World Builder lá, se não me engano. Ele também apareceu aonde, cara? Eu não lembro, cara. Ele apareceu em outras séries aí também. Se eu lembrar, eu ponho aí. Gente, espero que tenham gostado do vídeo. Eu sei, gente, vai ter som irritante de música e tal, gente gritando e tal. Porque, né, você sabe como é, né? Festa sempre tem esse tipo de gente, né? Então, gente, espero que tenham gostado do vídeo.
deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e tchau, gente. A gente se vê na próxima.